Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu amo a Bíblia, amamos ela e o que ela fala é poderoso. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa, mas é para que a gente penetre no texto com mais profundidade. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Glória a Deus, olhe para mim. O poder de Deus está descendo naquele momento do Pentecoste. Os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar. O relatório que a gente tem é que até aquele momento eles estão fechados em uma sala com medo. Diga comigo, medo. Eles estavam fechados em uma sala, tomados de medo pelo que poderia acontecer com eles. Pense na história e mergulhe como eles. Eles acabaram de ver o seu mestre ser crucificado, morto, sepultado, e agora o seu mestre ressuscitou. Eles têm uma experiência com o Cristo glorificado, com o Cristo vivo. Eles o veem subir e agora estão trancados sem saber o que fazer. Eles têm o conhecimento, eles têm a informação, eles têm a ordem clara, mas eles não têm o dunamis, eles não têm o poder para colocar isso em ação. Posso liberar uma primeira palavra? Amados, às vezes a gente já sabe o que fazer, sabe como fazer, mas ainda não recebeu poder para fazer. Eu creio que o Senhor está trazendo uma capacitação para aquilo que você já sabe, para aquilo que você já entendeu, mas ainda não recebeu poder para. Note comigo que são 3 estágios. Qual o primeiro estágio? O estágio do saber, o estágio do compreender e o estágio do fazer. E muitas vezes o fazer está faltando esse poder para fazer. Segure na mão de alguém e diga: Ele te capacita a realizar. Diga para essa pessoa: Ele tem te ensinado, Ele tem te inspirado, Ele tem te ordenado, mas nesses dias Ele vai te dar o poder para realizar. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso bem forte ao Senhor. Se prepare para um mover de Deus que está começando. Se prepare para um mover de Deus que está vindo sobre nós. Quando eu olho para esse texto, a gente faz a leitura toda, a gente vai perceber que existem 3 grupos distintos reunidos ali. O primeiro grupo está claro, são os apóstolos, são os discípulos, são os 12, são os 120, são aqueles que acompanharam Jesus no seu ministério, receberam sua promessa e estão perseverando, estão cheios do Espírito Santo. A igreja foi tomada. Não apenas os 12 apóstolos, os 11 que agora restaram, não apenas Matias que agora estava ali no lugar de Judas, mas todos foram cheios do Espírito Santo, grandes e pequenos, famosos como Pedro e João, mas também anônimos como a gente nunca ouviu falar, estavam cheios do Espírito Santo. Um segundo grupo que estava ali, não dentro, mas perto. O que eu disse? Não dentro, mas perto. É uma multidão que admirada, ouvindo maravilhas, ouvindo. A linguagem de Deus é maravilhosa. Quantos podem dizer amém a isso? Porque é isso que eles diziam: todos nós ouvimos falar das maravilhas em nossa própria língua. A linguagem de Deus é maravilhosa. Quem ouve a voz de Deus fica maravilhado.
É por isso, meus amados, que quando sentamos diante da palavra, ficamos maravilhados, nosso olho brilha, nosso rosto brilha, nossa vida muda, porque Deus quer nos maravilhar com a sua palavra. Quantos podem dizer amém? Esse é o segundo grupo. Eles não estão vivendo, mas estão perto. Eles não estão imergidos naquele poder, mas estão em volta daquele poder e estão fazendo perguntas. Qual é a pergunta? O que é isso? Alguém me explica, por favor, o que está acontecendo? Esse é o segundo grupo. Não está dentro, mas está perto. Mas tem um terceiro grupo. O terceiro grupo está no verso 13. Eu juro que eu queria fazer uma piada com 13, mas eu não sei onde eu estou pisando, então. Não, vamos estragar o clima, vamos continuar. Mas o terceiro grupo é representado pelo 13. Versículo 13, calma. Olha o hater já na internet lá atrás de mim. Eles não estão dentro. Eles não estão perto. Eles decidiram ficar fora. Eles decidiram andar na sua compreensão. Eles decidiram andar pelo seu próprio entendimento. Por isso a Bíblia vai dizer: não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Eles decidiram ficar de fora. Eles se afastaram e disseram: isto não é para nós. Pastor, o que o senhor quer dizer? Já cheguei aqui onde eu queria chegar. Toda vez que o Espírito Santo começar a se mover, o que eu disse? Toda vez que o Espírito Santo começar a se mover, a gente vai identificar 3 grupos. O primeiro grupo é gente que está dentro, está imergida, está tomada pelo poder, está orando em língua, está profetizando, está falando uma linguagem maravilhosa, está cheia da presença de Deus, está tremendo na carne, está sentindo a glória dEle. Toda vez que o Espírito Santo de Deus se mover em uma igreja, em uma cidade, em uma nação, toda vez que o Espírito Santo se mover em uma geração, vai ter um grupo dentro. Mas também vai ter um grupo ao redor. Não está dentro, mas está perto. Não está dentro, mas está próximo. Está ali dizendo: o que é isso? Alguém me conta, alguém me fala. Quero entender, quero compreender. Eles perguntam e dizem assim: o que está havendo? Eu vim falar com gente nesta noite que está dentro. E eu quero te dizer: a profundidade vai ampliar, a temperatura vai subir, a compreensão vai alargar, porque tem um oceano sobrenatural para a gente navegar nesses dias. Eu vim falar com quem está perto. Quem está perto? Talvez o sermão mais famoso do grande pregador Charles Spurgeon seja Diante da Porta Estreita. Ele fala que a posição junto à porta estreita é perigosa. E por que eu digo que ela é perigosa? Porque quem está junto à porta ouve o que está acontecendo lá dentro, sente o calor que sai lá de dentro, vivencia parte da experiência que acontece lá dentro, mas não está dentro. Falta uma decisão. Tem muita gente que está ao entorno da fogueira, tem muita gente que está em torno da fonte, mas não se aquece no fogo e não se refresca na água. Deus está te dizendo: ei, não adianta só sentir o cheiro ou ouvir o barulho, é preciso experimentar. Por isso a minha palavra hoje é: quem está dentro, mergulha mais. Quem está perto, cai para dentro. Eu acho que o terceiro grupo não veio. Estão lá em Suzano. Aqui não tem disso. Aqui não tem. Mas tem gente que, por culpa da sua própria opinião, da maneira como define as coisas, ficou de fora. Tem um mover do Espírito. Tem um mover do Espírito aqui na igreja. Tem um mover do Espírito na nossa geração.
a gente precisa definir onde é que a gente vai estar. Se a gente vai estar dentro e mergulhar mais, se a gente está perto e vai pular para dentro. Mas o que a gente não pode é de maneira nenhuma que o nosso achismo, a nossa teologia distorcida, a nossa experiência que foi prejudicada por alguma coisa, nos afaste de viver aquilo que Deus tem para nós. A expressão desses que estão de fora, que criou resistência, ela é muito clara. Eles estão com muita certeza. Eles já criaram sua opinião. Eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Eles já definiram o que é. Eles não são tão nobres quanto os do grupo anterior, porque o grupo anterior está dizendo: gente, eu estou vendo isso, eu não estou compreendendo isso, mas eu quero que alguém me explique isso. Sabe qual é o problema, meus amados? É que o poder do Espírito, quando ele desce sobre uma igreja, ele vai romper a lógica, ele vai quebrar o controle, ele vai desfazer o domínio humano. É curioso, porque a gente precisa pensar o seguinte: vocês estão inaugurando um trabalho novo agora. Quarta passada, vocês tiveram uma experiência de implantação, isso é maravilhoso. Agora, olha a posição de Pedro. Ele vai pregar o primeiro sermão. Ele é o primeiro pastor da primeira igreja. A primeira igreja, o primeiro pastor, o primeiro sermão. Pensa comigo. Primeira igreja, primeiro pastor, primeiro sermão. Você pensa o tamanho disso? E aí nós vamos ao primeiro tópico do sermão. Primeira igreja, primeiro pastor, primeiro sermão, primeiro. Sabe o que ele fala, Maurício? Gente, queria compartilhar com vocês nosso primeiro tópico da visão. Não estamos bêbados. Agora, eu penso com vocês aqui um pouco. Vocês são gente inteligente, eu olho para o texto. A primeira igreja, o primeiro pastor, o primeiro sermão e o primeiro tópico do sermão dele é: não estamos bêbados. Eu não sei se você consegue compreender, mas esse cara precisa dizer o seguinte: antes que eu explique que Jesus morreu na cruz, antes que eu explique que Ele é o Filho de Deus, eu preciso explicar para vocês que o que vocês estão vendo nessa atmosfera não é bebida, é o derramado do Espírito Santo. Não é loucura, não é loucura, é a presença gloriosa dEle. Para vocês parece que nós bebemos, que nós perdemos o juízo, mas a verdade é que quando Ele vem, o homem cai por terra, as estruturas são tremidas, nada permanece de pé. Segure na mão de alguém e diga: quando Deus desce, tudo treme. Vira para outra pessoa e diga assim: quando Deus desce, tudo se abala. A gente precisa ter uma consciência do que é uma visitação divina. A gente canta no louvor para que Ele venha, a gente ora para que Ele venha, mas eu te pergunto: você sabe o que é uma visitação divina? Em Êxodo capítulo 19, Deus Pai desceu. Quando Deus Pai desceu, o monte pegou fogo. Ouviu-se som de buzina, de trombeta, o monte chacoalhava, fumaça subia das pedras. Eu te pergunto: quando Deus faz uma visitação, nada fica como está. As estruturas da terra e dos homens se abalam. Êxodo 19, Deus Pai desceu, e quando Ele desceu, tudo tremeu. Lucas 2. Deus Filho desceu, nasce da Virgem Maria. Sabe o que acontece? As estrelas se movem pelo céu, o firmamento se abala, anjos aparecem como um coral, trombetas são soadas, reis se movimentam quilômetros e quilômetros, porque quando Deus Filho desceu, a terra sentiu o poder da sua presença. Deus Pai desceu, a terra tremeu. Os poderes do céu e da terra foram abalados.
Deus Filho desceu, a terra tremeu, os céus se abriram, os anjos se moveram, os reis se dobraram, porque o Rei desceu. Deus Pai, Deus Filho. Atos 2, Deus Espírito Santo desceu. É um padrão. Vire para alguém e diga: é um padrão. É um padrão. É o quê? É um padrão. Deus Pai desce e a terra trema. Deus Filho desce e a terra treme. Deus Espírito Santo desce. A terra começa a tremer, o vento começa a soprar, o fogo começa a queimar, o som começa a ecoar pela cidade, e a cidade é atraída pelo barulho do que está acontecendo. Se prepara, Father's House Frisco, o barulho vai mexer com a cidade, as pessoas vão vir, e alguém vai dizer: mas lá se prega em português. Mas gente que fala inglês, gente que fala espanhol, gente que fala chinês, às vezes vai chegar e vai dizer assim: entendeu? Ele vai dizer: não entendi, mas senti. Não entendi, mas senti. Yeah. Há uma linguagem que não é traduzida no português, há uma linguagem que não é traduzida no inglês, é a linguagem do Espírito que se move entre nós. Ei. Quem está pronto para viver algo extraordinário aqui? Deus Pai desceu, Deus Filho desceu, Deus Espírito Santo desceu. Deixa eu começar a pregar, é melhor. Isso vai longe. O que está acontecendo aqui? O prometido Espírito Santo veio sobre a igreja. Pedro vai dizer isso em Atos 2,17, um pouco à frente de onde lemos. Se você observar Atos 2,17, vai dizer assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu começo de trás para frente. O que o velho sonhou vai ser a visão que o jovem teve. A visão que eu tive vai ser o que os meus filhos estarão profetizando diante deles. E os povos serão alcançados por aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo. Deus está dizendo: eu inauguro os últimos dias, que começa no Pentecoste, começa com o derramar do Espírito Santo. Alguém pergunta: pastor, estamos vivendo os últimos dias, mas você quer olhar para os últimos dias e tentar entender? Quando isso é ocorrido, com aquele ocorrido, com a guerra daqui, com a guerra dali. Deixa eu te dizer, o que marca os últimos dias não foi a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, não foi o ataque às Torres Gêmeas. O que marca os últimos dias foi o derramado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu à igreja, inaugurou-se os últimos dias, e esses últimos dias têm acontecido. A igreja vive nos últimos dias. Vire para alguém e diga assim: por 2000 anos a igreja está vivendo nos últimos dias. Se a igreja desde que nasceu vive nos últimos dias, deixa eu te dizer, o ministério da igreja é e sempre será urgente. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, mas se a igreja vive nos últimos dias, todo dia é um dia urgente. Aleluia. Onde tem avivamento tem senso de urgência. Onde tem avivamento tem senso de urgência. Onde tem avivamento a gente deixa as coisas supérfluas. Onde tem avivamento a gente abandona as meninices. Onde tem avivamento a gente abre mão do que não tem valor e do que não tem necessidade. Onde tem avivamento a gente vive com um senso de urgência. Quem está vivendo com avivamento não tem tempo para conversa furada. Quem está vivendo avivamento não perde tempo com coisa improdutiva. Quem está vivendo um avivamento sabe que está nos últimos dias. Foi assim com a igreja do primeiro século, é ainda com a igreja do século 21. Nós estamos vivendo em tempos de urgência. Pedro está dizendo, essa é uma promessa. Pedro está dizendo, o movimento que vocês estão vendo é uma promessa. É uma promessa exclusiva da igreja. Essa não é uma promessa para uma nação. Essa não é uma promessa para um homem. Essa é uma promessa para a igreja.
Jesus vai dizer assim em João 14, verso de número 16, veja o texto, João 14, 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Segura esse texto para mim, ele é maravilhoso. Jesus está se despedindo, João 14, Jesus está preparando, é o momento final com seus discípulos, vai haver uma separação, eu vou, mas quando eu for, vocês não ficarão órfãos, eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar a vocês um companheiro, Ele vai enviar a vocês um consolador, Ele vai enviar a vocês alguém que vai ser o que o grego chama de paracletos. A palavra traduzida por conselheiro para nós, no original grego é paracletos. Repete comigo. Vocês estão falando grego fácil, tá vendo? Paracletos. Pensa numa palavra em português que lembra paracletos. Paralelepípedo. Paralelo. Você de azul, seu nome. Hércules, você pode me ajudar? Vem aqui, por favor. Vem aqui, Hércules. Que é isso? Tudo bem? Olha só. Paracletos. Paralelo. Diga comigo, paracletos? Paralelo. O que é algo paralelo? Então quer dizer que se eu convidar o Hércules para andar paralelo comigo, como é que ele vai andar comigo? O que Jesus está dizendo? Leia comigo o verso 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Ele vai ser o Paracletos. Ele vai estar com vocês para sempre. O que Ele está dizendo? Eu vou colocar uma presença para andar com vocês. Então você vai a uma reunião, lá no banco para resolver o seu crédito, para comprar sua casa, não sei. Você vai, você vai a uma reunião com um cliente para fechar um orçamento. Quem vai com você? Você vai a uma situação para cuidar algo sobre o seu filho. O que você está dizendo? Eu não ando mais sozinho, eu tenho paracletos, eu tenho paralelo, eu tenho aquele que anda comigo. E é maravilhoso, ele disse, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. O que Deus está inaugurando é um novo modelo, Agora veja comigo, se Jesus estava operando na Samaria, e alguém ficava doente na Galileia, o que te acontecia? Jesus só estava operando na Samaria, Jesus não estava operando na Galileia. Se Jesus estava operando na Galileia, mas alguém precisava de uma palavra na Judeia, o que estava acontecendo? Jesus estava limitado pelo espaço e pelo tempo. Alguém ia ter que esperar, talvez um Lázaro, 4 dias no túmulo para esperar ele chegar. Por quê? Porque Jesus estava limitado. Se ele estava operando na Judeia, ele não estava operando na Galileia. Se ele estava agora na Galileia, ele já não estava mais na Judeia. Mas o que ele está dizendo? Quando o Espírito vier, isso acabou. E então amanhã, quando você sair para trabalhar pela manhã, sabe o que acontece? Jesus que está aqui, Ele vai enviar o Espírito Santo, Ele está dizendo, vamos trabalhar. E o Espírito Santo vai trabalhar com você, e você nunca mais terá um dia sozinho, você nunca mais terá um dia desacompanhado. Quantos podem dar glória a Deus? Eu tenho Paracletos, Ele vem comigo todos os dias. Obrigado, Eco, obrigado. Levante a mão e diga comigo, esta é uma promessa para a igreja. Verso número 17, segue o texto, vai dizer assim, João 14, 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Vire para alguém e diga, ver e conhecer o Espírito é um privilégio. Mas olha o que ele diz. Leia comigo o final. Mas vocês, pois ele eu amo o Espírito Santo. Quem está de fora não pode entender. Eles não vão entender sua oração. Eles não vão entender sua ousadia. Eles vão entender sua confiança. Eles não vão entender sua atitude. Eles não veem nem o conhecem.
Bate no ombro de alguém e diga assim: pelo amor de Deus, desiste de ser compreendido. Quem quer andar pelo Espírito não pode andar debaixo de compreensão humana. Eu quero que todo mundo entenda meu ministério, eu quero que todo mundo entenda a minha fé. E ele está dizendo: eles não veem, eles não conhecem, eles não podem entender. Eles não entendem porque você faz o que faz, fala o que fala, age como age. Para de querer explicar a sua frequência na igreja. Para de querer explicar a sua generosidade na igreja. Para de querer explicar o seu trabalho na igreja. Para de querer explicar o seu prazer com a igreja. Eles não o veem nem o conhecem. Ele habita em você, Ele está em você. O problema é que a gente quer que a nossa fé seja compreendida, seja explicada. E Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: a mente natural não pode compreender as coisas do Espírito. A carne não entende o que é espiritual, aleluia, mas o Espírito Santo se discerne com o Espírito, e nós recebemos a mente de Cristo Jesus. Eu não sei se alguém pode glorificar a Ele, mas eu sinto a sua presença. O Espírito Santo é para nós condição sine qua non. Traduzindo, sem a qual não dá. Jesus não disse comece a igreja, Jesus disse espere a promessa. Atos capítulo 1, verso número 4, Jesus está reunido com os seus. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta sugestão. É isso? Deu-lhes este conselho. Não, o que está escrito aí? Deu-lhes esta. Qual é a ordem? Verso 5. Verso 5, sequência. No 3 todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3. Jesus deu uma ordem: não inventem nada até que. Não se movam até que. Não façam até que. Não abram até que. Não inaugurem até que. Não comecem até que. Vire para alguém e diga: nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Ele está dizendo: não se movam até que. Você pode ter a força, a capacidade e a condição de fazer, mas você só faz por meio dEle, por Ele e para que toda a glória seja. Tudo que é por força é cansativo. Tudo que é por força é abusivo. Tudo que é por força é desgastante. Tudo que é por força é corruptível. Tudo que é por força cansa. Tudo que é por força desgasta. Tudo que é por força quebra. Mas tudo que é pelo Espírito se renova. Tudo que é pelo Espírito se sustenta. Ele está dizendo: não façam pela força, não façam pela capacidade, porque a força cansa, a capacidade se limita, mas o Espírito renova, o Espírito capacita, o Espírito transborda. Alguém pode dar glória a Deus aqui hoje? Mas há o que observar nesse texto. A palavra espere. A palavra espere. A gente precisa entender algumas coisas. A Bíblia vai dizer que por volta de 500 irmãos. Quantos irmãos? 500 irmãos viram Jesus fazer essa promessa.
500 irmãos viram ele falar: esperem, ele virá. E quando ele vier, tudo muda. Mas a Bíblia diz que quando ele veio, tinham 120. Espera aí, 500 ouviram, 120 estavam. A gente tem um problema. Onde estão os 380? Quinhentos ouviram, 500 receberam a palavra, 120 esperaram. Talvez eles tinham alguma coisa mais importante para fazer. Talvez alguém cansou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que cansou. Tem gente que duvidou. Tem gente que questionou. Tem gente que desistiu. Tem gente que cansou. Agora olha em volta. Você está com aquelas pessoas que não duvidaram. Você está com aquelas pessoas que não cansaram. Você está com aquelas pessoas que não cansaram, não duvidaram, não desistiram, permaneceram lá da casa, lá da sala, do segundo andar, desceram para cá, não desistiram, continuaram. 5 anos depois, não cansaram, não desistiram, continuaram, acreditaram, não duvidaram, não limitaram, acreditaram que ele faria o que disse que ia fazer. E eu quero te dizer, quem permanecer ainda verá o que ele há de fazer. Levante a mão e grite comigo: a igreja e suas promessas são para quem permanece. Ei, quer dizer para mim que então o segredo não é quão bom eram eles, não é quão sábios eles eram, não é quão assertivos eles eram, não é quanto eles tinham estudado, mas eram os que permaneceram. Tem muita gente que sabia mais do que eu, muita gente que orava mais do que eu, muita gente que pregava mais do que eu, mas porque eu estou aqui depois de 27 anos assumir o púlpito, sabe por quê? Porque eu permaneci, porque eu esperei, porque eu vim dizer algo para você: espera, aguarda, aquele que fez a promessa é fiel. Oh, meu Deus, acho que eu não vou conseguir terminar isso tudo hoje não. Jesus disse assim: vocês serão cheios do Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu preciso fazer uma conta com vocês. Pentecoste é uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus se apresentou aos seus discípulos por 40 dias. Então vamos fazer uma conta. Uma conta simples. Pode dar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, sem muita precisão. Conta de padaria, como a gente dizia no Brasil. Jesus morre na Páscoa, correto? Ressuscita ao terceiro dia. Faltam quantos dias para o Pentecoste? 47. Ele se apresenta diante dos seus discípulos por 40 dias. Faltam quantos dias para o seu Pentecoste? Você quer dizer para mim que depois que Jesus sobe, nós temos 7 dias de espera? Eu lhe pergunto, 7 dias é muito para o tamanho da promessa? Alguma espera é muito perto das promessas que ele tem feito? Eu sei que mais uma vez a gente esbarra no número 7. A gente vive esbarrando no número 7, já pensou nisso? Cutuca alguém do seu lado, a gente sempre esbarra no 7, né? Ah, é. Eu, por exemplo, nasci em 77, olha só. Mas eu queria mudar sua compreensão sobre o 7. Não olhe o 7 como um número. Olhe o 7 pelo seu significado. No hebraico, 7 é Shevá. Mas Shevá não é só 7, Shevá também é completo. Às vezes a gente fica no número e esquece do símbolo.
Sabe o que ele está dizendo? Fica até que a obra seja completa. Fique até que tudo termine. Fique até que as coisas se concluam. Fique até que eu encerre. Porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Ele é o Deus da obra completa. Ele é o Deus que acaba o que termina. Eu vim falar para alguém hoje que está debaixo de promessas. Não é na tua força, não é no teu tempo, é nele, é na espera dele. Lhe parece 7 dias pelo tamanho da promessa, é muita coisa. Não é. Eles esperaram. Espere, porque a Bíblia vai dizer: de repente. Ó, chegamos no texto, hein? Atos 2, verso 1. De repente. De repente, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam próximos, não estavam isolados, estavam dentro. Deixa eu desfazer você não é igreja. Não existe igreja no singular, só existe igreja no plural. Não existe eu sou a igreja. Não existe eu sou a igreja, ninguém é igreja. Nós somos igreja. Só igreja no nós, não existe igreja no eu. Eu sou igreja, não sou igreja. Eu só sou igreja com alguém. Há uma tentativa diabólica de isolar as pessoas, de desconectá-las, de afastá-las. Eu vim pregar agora porque toda barreira, toda animosidade, toda indiferença, toda inimizade está caindo por terra agora, pela obra da cruz. Alguém pode levantar a mão. Todo ataque de Satanás contra a comunhão tem afastado você de ambientes sobrenaturais da presença de Deus. Eu não aceito, eu não gosto. Deixa eu te dizer uma coisa, tem algo maior em jogo. Engole isso, joga fora, digere isso, perdoa, libera, convive, permanece, isso é ser igreja. Chegando o dia, alguns sinais vão aparecer. É lindo isso, é lindo isso. Sabe qual a primeira coisa que aconteceu? Olha o texto, olha o texto. De repente veio do céu um som. Vire para alguém e diga: o silêncio foi quebrado. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que está vivendo dias de silêncio e está dizendo: Deus, eu estou aguardando no Senhor, mas o silêncio está me matando. Eu vim te dizer: de repente veio do céu um som. Quando o silêncio é quebrado, meu irmão, Deus se move pela voz. Deus se move pelo som da sua voz. Deus se move pela palavra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito se movia, mas não havia voz, não havia comando, não havia direção. Eu vim pregar aqui hoje, eu acredito. Hoje é o dia que o silêncio está sendo quebrado na vida de alguma pessoa. Talvez seu coração está aí para sair pela boca e você diz: que está acontecendo? É o som do céu dizendo: cheguei, o tempo se cumpriu, essa é sua hora, diz o Senhor. O primeiro sinal é que o silêncio foi quebrado, o som do céu chegou na terra, aleluia. Abre os teus ouvidos e ouve, efatá, como disse o Senhor, abra-se agora. Meu Jesus. O que eles perceberam é que o som era como de um vento muito forte. O que é vento? Vento é ar em movimento. Tanto no hebraico quanto no grego, ar,
vento e espírito são a mesma palavra. No Antigo Testamento é o ruá, o vento, o espírito, o ruá. No Novo Testamento, pneuma, vento, ar, espírito. O mover de Deus é como o mover do vento. Como é que é o mover do vento? Você não o vê, mas o percebe. Anota isso aí. Não vê, mas percebe. Não vê, mas... Olha como é que é. Você não vê a brisa, mas sente o refrigério quando te toca. Você não vê a brisa, vê? Mas quando ela te toca, você sente o refrigério. Você não vê o vento, vê? Mas quando você olha a árvore, você não vê ela, mas vê o movimento que ele causa. Você não vê o vento, mas você olha um navio sendo empurrado. Você não vê, mas percebe sua força. Você não vê, mas percebe seu movimento. Você não vê, mas sente seu refrigério. Eu vim te apresentar esse, o Espírito Santo. Eu não vejo, mas sinto sua graça em minha alma. Eu não vejo, mas percebo o seu mover em minha vida. Eu não vejo, mas sinto sua força me impelindo ao lugar desejado, ao porto seguro. Aleluia! Os marinheiros, quando chegavam antigamente das suas navegações, eles paravam perto do porto esperando um vento chamado vento oportuno. Daí vem a palavra oportunidade. Vento oportuno. O que é o vento oportuno? O vento oportuno é quando eles paravam perto e ficavam aguardando aquele vento, na direção e na medida certa, que ia fazê-lo chegar no porto. Segure na mão de alguém e diga: o vento oportuno está entre nós. Alguém pode dizer amém nessa casa? O texto segue, volta lá para o verso de número 3. Vamos lá, por favor. Meu Deus. E viram. Temos o vento, temos o som, temos o vento. E agora viram o que parecia línguas de fogo. Tem pentecostal aí? Você gosta, tem um labareda aí, tem um tocha aí. Aleluia. Eu, quando era mais jovem, era convidado, era um pregador batista, pensa comigo. Convidado a pregar nas Assembleias de Deus. E aí me falaram assim, ó, fale sangue, fogo e cruz, que o avivamento chega. Então eu sempre incluía as 3 palavras: sangue, fogo e cruz. E aí o fogo pegava. Mas quando falamos sobre fogo, é bom tomar cuidado. Porque ora a Bíblia vai falar como fogo, como juízo. Então fogo é para destruir. Ora a Bíblia vai usar fogo como um sinal da sua presença, seu avivamento. Então fogo é avivamento. Então, ora fogo é uma condenação, ora fogo é uma ativação. Então o que ele está falando não é a função do fogo, mas o símbolo dele, dizendo o seguinte: tudo que é fogo na Bíblia é intensidade. Se é para o juízo, é intenso juízo. Se é para o despertamento, é um intenso despertamento. Ele está dizendo: esse fogo representa a intensidade da obra. Sabe o que Deus está dizendo para mim? O silêncio vai ser quebrado, o movimento vai ser percebido, e a intensidade vai tomar uma outra proporção. Eu quero uma vida de barulho, de mover e de calor. Quantos podem dizer amém? Eu quero uma vida espiritual barulhenta. Eu quero uma vida espiritual movimentada. Eu quero uma vida espiritual quente. Eu quero uma vida espiritual ativa. Eu quero uma vida espiritual que vibra. Eu quero uma vida espiritual que se move. Eu quero ter experiências com Ele. Até quando nós vamos nos alimentar
de experiências históricas, de experiências de internet, quando nós vamos começar a viver nossas experiências espirituais diárias e corriqueiras todos os dias. Eu quero ver curas, eu quero ver milagres, eu quero ver sinais, porque há um fogo intenso do Espírito Santo tomando a nossa vida. Agora veja como eles observaram o fogo. Verso 3, volta lá. Quer aprender essa igreja? Quem quer aprender essa igreja? Olha o texto. Se a língua de fogo repousou sobre cada um deles, onde que eles viram o fogo? Onde estava o fogo? Hã? Quer dizer, o nome do irmão mesmo estava comigo nessa? Irmão Décio. Fica de pé aqui, vem cá. Fica aqui. Aí. Sabe quando que eu vi o fogo? Sabe quando que o Décio viu o fogo? Porque se eu olho só para mim, eu não vejo o mover do Espírito. Porque viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. É quando eu olho para o Décio. E o Décio olha para mim. Se eu estou de rosto virado para o Décio, eu não vejo o fogo. Se o Décio está de rosto virado para mim, ele não vê o fogo. Mas quando a gente começa de novo a olhar um para o outro, quando a gente começa de novo a olhar um para o outro, quando a gente começa de novo a olhar um para o outro, quando eu não estou de cara virada, quando eu não estou com inimizade, mas quando eu estou olhando para o meu irmão, eu começo a perceber que há um fogo sobre a cabeça dele. Quando meu irmão olha para mim, ele percebe que há um fogo. O problema, meu irmão, é que o diabo quer que eu vire as costas para ele, que ele vire as costas para mim. E aí o fogo não é percebido, mas quando a gente está em comunhão, o fogo é percebido. Eu vejo fogo na sua cabeça. Ei, caralho, achei que leva. Oh, aleluia! Obrigado. Alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Eu estou indo porque eu não estou vendo. Mas você parou de ver quando você parou de olhar. Porque o fogo não é visto em cima de mim, o fogo é visto em cima do outro. Como é que a gente vive um Pentecoste? Como é que a gente vive um Pentecoste? Eu vou tentar resumir para você. Pentecoste é uma festa judaica. Moisés estabelece ela em Levítico 23. O capítulo todo é a descrição da festa. Assim como você tem a sua cultura para fazer sua festa de Natal, sua festa de Ano Novo, sua Páscoa. Olhe para mim. É os elementos. Se é Natal, você vai procurar o pernil. Ação de graça, você vai procurar o peru, não é isso? É assim. Na Semana Santa, a gente vai procurar uma bacalhoada. Assim também, cada festa tem sua comida própria, seus elementos da festa. E toda festa bíblica é uma festa profética. Ela anuncia, ela aponta. E eu separei aqui, rapidamente, a gente não tem tempo. Tem 3 elementos que faziam parte da festa de Pentecoste. O primeiro elemento era uma farinha de qualidade. Anota isso. Farinha de qualidade. O trigo fino. Por toda a Bíblia, o trigo fino simboliza a palavra de Deus. Não tem avivamento sem farinha de qualidade. Não tem Pentecoste sem farinha de qualidade. Não tem mover do Espírito sem uma palavra de qualidade. Quem está comigo? Eu louvo a Deus por essa casa. Eu cheguei ontem de manhã para abraçar o pastor.
Nosso contato foi bem pequeno nos últimos dias. Mas o que eu percebo é uma coisa. Sabe por que essa igreja está pronta para viver um Pentecoste? Porque todo domingo vocês têm aqui trigo fino, farinha de qualidade. Não troque farinha de qualidade por um enlatado qualquer. Não troque farinha de qualidade por uma ilusão qualquer. Não troque farinha de qualidade por um trigo, transgênico qualquer. Não troque farinha de qualidade por um fast food qualquer. Não troque farinha de qualidade por um energético qualquer. Continue vindo à igreja, receber farinha de qualidade todo dia. Continue onde o Espírito Santo se move, onde tem palavra, onde a palavra é aberta, onde o trigo é fino. E eu vim pregar aqui para vocês. Eu não conheço um lugar que viva um avivamento genuíno e verdadeiro que não tenha farinha de qualidade, que não tenha compromisso com a palavra. Se nós estamos aqui hoje para celebrar 5 anos de uma igreja só pode celebrar um aniversário se de fato ela é um lugar onde a Bíblia é aberta, onde a Bíblia é lida, onde a Bíblia é ensinada, onde a Bíblia é aplicada. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Acho que aquela é a hora que o baterista devia vir para o culto. Cadê ele? Aleluia. Eu fui no DJ que hoje de manhã, eu estou inspirado, estou com a vontade. Olhe para mim, por favor. Não dá para querer viver avivamento sem um trigo fino. Não dá para querer viver um avivamento sem um compromisso da palavra. Quem está comigo aqui hoje? Quem está comigo aqui agora? Deixa eu falar algo para você aqui nesta manhã. Desta noite, Deus está te dizendo algo aqui hoje. Guarde isso que eu quero te dizer. A igreja só pode permanecer e se sustentar se a palavra continuar sendo pregada e anunciada. Que essa igreja faça 10, faça 20 e vá até a volta de Cristo viva e acesa, porque a palavra é aberta. John Wesley dizia, perguntavam para ele por que as multidões iam a Londres para ouvi-lo pregar, e ele dizia o seguinte: é porque eu assumo o púlpito e me deixo queimar, e as pessoas vêm para ver um homem pegando fogo. O pregador da palavra incendeia. Perguntaram a Charles Spurgeon qual era o segredo de um avivamento, e ele disse assim: acenda uma fogueira no púlpito e logo ele se alastrará pelos bancos. João Calvino dizia o seguinte: o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja. Amados, não troque a revelação da palavra no púlpito da igreja por um youtuber qualquer, por um coach qualquer. Por favor, eu vim pregar para alguém aqui hoje te dizer: o trigo fino sai do altar, o trigo fino sai do púlpito. Não tem avivamento. Chegou a banda completa, agora vai pegar fogo, glória a Deus. Ei, vire para alguém e diga: trigo fino. Palavra pregada, palavra ministrada, palavra compartilhada. Não tem avivamento sem palavra. Mas tem um segundo elemento que não podia faltar na festa de Pentecoste. Dentre esses, eu separei 3. O segundo é pão caseiro. Qual o segundo? Ele está diretamente ligado ao primeiro. O primeiro é farinha de qualidade, trigo fino. O segundo é, quem é que faz pão? Quem é que faz pão? Quanto melhor a qualidade da farinha, melhor o... Tá, a farinha de qualidade sai do púlpito. E o pão caseiro? Ah, porque não adianta eu pegar a farinha boa aqui, mas não trabalhar ela em casa. Não adianta eu pegar a farinha boa aqui e não acender o forno em casa. Não adianta eu pegar a farinha aqui e o resto da semana nada. O que ele está te dizendo é: pega a farinha do domingo e faz pão a semana toda. Aponta para alguém aí e diga: pega a farinha do domingo e faz pão a semana toda. É pegar a palavra de hoje, levar para casa e amanhã cedo amassar ela.
Amanhecer o dia com ela, eu vou ler Atos 2 de novo. Eu vou ler João 14 de novo. Eu vou ler Levítico 23 de novo. E sabe o que acontece? Quando você começa o dia remoendo a palavra que recebeu, sabe o que acontece? Você já acordou de manhã com uma casa que tem cheiro de pão assando? Hein? Já acordou de manhã com a casa com cheiro de pão assando? O que acontece? O que acontece quando você acorda de manhã? Dá uma sensação de lar, dá uma sensação de casa. Quando a gente acorda tem cheirinho de pão na casa. Você vai ver, irmã, você vai ver seu marido, do nada te dá $100 assim, ó. Do nada esse homem vai pôr dinheiro na sua mão, irmã. Do nada. É o cheiro de pão na casa. Do nada. Vocês gostaram, né? Do nada você vai ver um filho orando. Do nada você vai ver um marido lendo a Bíblia. Do nada vai ter uma pregação na tua televisão, porque na casa tem cheiro de pão assando. Quem já teve o privilégio de voltar do trabalho fim de tarde, depois de um dia de trabalho duro, mas chegou em casa, o forno está aceso, o pão está assando, e não importa o quão cansado você está, o quão moído você está do dia, do estresse do teu chefe, do problema com isso, com aquilo, mas a hora que você abre a porta, porque avivamento não é a farinha da igreja, é o pão que assa em casa. O porta-luva do teu carro não lê a Bíblia não, irmão. Tem gente que sai daqui, fecha ele, põe no porta-luva só domingo que vem. Deus está te dizendo, não, tem que ir para casa, tem que meditar na palavra, tem que pôr o pão para assar. E pão para assar, meu irmão, requer um forno aceso. Eu tenho que terminar. Mas tem um terceiro elemento. Eles falam assim, tem que ter farinha de qualidade. Tem que ter pão caseiro. Mas essa festa não se faz sem um cordeiro perfeito. Então todo mundo, para fazer o seu Pentecoste, precisava procurar um cordeiro perfeito. Porque não dá para fazer uma festa de Pentecoste sem achar o cordeiro. Como é seu nome, irmão, que estava aqui? Douglas. Tudo bem, Douglas? Vou precisar de um favor seu. Fica de pé. A Bíblia fala que precisava encontrar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Acha um cordeiro macho aí para nós, traz ele aqui para o sacerdote. Pega um cordeiro macho aí. Você tem que fazer assim. Arrumou um cordeiro para nós? Segura aí. Fica aí. Olha para mim. Eu preciso fazer algo com você agora. Você precisa entender um princípio bíblico. Há muitas pessoas que, quando a gente começa a falar sobre o mover do Espírito Santo, elas prontamente têm um bloqueio que diz assim: eu não estou pronto, eu não estou em condição de receber. A gente começa a falar do Espírito Santo, e aí ele começa a olhar para dentro de si, começa a sentir que tem algumas coisas. E aí o homem diz assim: mas como eu vou receber o Espírito Santo? Aí eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim enquanto eu toco na igreja. Mas aí eu olho para mim e falo assim: como eu posso ser um canal do Espírito Santo? Eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim enquanto eu prego na igreja. Mas eu olho para mim e falo assim: eu não tenho condições. Eu sou um vaso falho, eu sou um vaso errado, eu sou um vaso trincado, eu sou um vaso...
E o problema é que a gente está esperando que a gente seja perfeito, para que o Espírito Santo venha fazer a obra através de nós. E aí é que entra o grande segredo. Porque quando o homem vinha para o sacerdote, ele trazia um cordeiro. Quando o homem vinha para o sacerdote, ele trazia um cordeiro. E o sacerdote ia fazer uma análise, para então poder concluir aquele ritual. E quando o sacerdote ia, ele não olhava o homem, ele olhava o cordeiro. Porque quem ia ser avaliado não ia ser o Douglas. Quem ia ser avaliado ia ser o... Porque se eu olhasse o homem é imperfeito. Ele não tem como viver um Pentecoste. Se eu olhar o homem, ele é falho. Ele não tem como receber o poder do Espírito Santo. Ele é e sempre será um vaso de barro. Então ele olha e fala assim: como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ajudar o pastor lá na obra nova? Como é que eu vou liderar a igreja? Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações. Então a gente nunca se deixa usar plenamente. Mas acontece que avaliado não é o homem, avaliado é o... E se o cordeiro é perfeito, o homem que veio com o cordeiro está Eu não sei se você já entendeu o que ele quer fazer aqui hoje. Ele não olhou para o Everton e disse assim: Everton, como você é perfeito, eu vou te escolher para ser o pastor daquela igreja. Não. Ele não olhou para o Júlio e disse assim: Júlio, como você é perfeito, eu vou te escolher para ser o pastor daquela igreja. Sabe o que ele falou? Everton, eu vi que você caminha com um cordeiro que é perfeito, e a perfeição do cordeiro me basta. Ele olhou para o Douglas e disse assim: Douglas, não é você o cordeiro que está com você. Não tem avivamento sem o cordeiro perfeito. E o cordeiro perfeito tem um nome, e o seu nome é Jesus. Fica de pé, por favor. Portanto, quando o homem vem, ele não vem pelo seu próprio mérito, ele não vem pela sua perfeição, mas ele vem pela perfeição do cordeiro. E aí tem um elemento da teologia que você precisa entender. Teologia não precisa ser o bicho de 7 cabeças. Pode ser uma coisa acessível para a gente entender. Existe um elemento na teologia chamado justificação. O que eu disse? Justificação. É quando eu olho para o homem tem suas falhas e seus defeitos. Aí eu faço o seguinte: eu tiro dele a sua capa. Vamos lá, me ajuda aí. Que está ali a sua capa, que representa a vida que ele vive, como ele vive. Pega aí, irmã, lá não cai. Aí sabe o que eu faço? O que é a justificação? Eu pego aqui a justiça do cordeiro. Eu pego a justiça do cordeiro. Não é a justiça do Douglas, é a justiça do... É a justiça do cordeiro que o cobre. É a justiça do cordeiro que o envolve. Então agora eu não vou medir a vida dele pela perfeição dele, eu não vou medir a vida dele pelos acertos dele, mas eu vou medir a vida dele pelo mérito do Cristo, pelo mérito do cordeiro. E é aí que você vai ver, meu irmão, que ele opera no vaso de barro. Que ele opera no vaso de barro. Vire para alguém e diga: não é a sua perfeição, mas é a justiça dele sobre você. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Leva, vai lá. Alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Alguém pode dar glória a Deus? Levante as suas mãos. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Não é a minha justiça, mas é Ele cobrindo a minha vida, Ele me envolvendo. E
E naquele dia que o silêncio foi quebrado, oh,